Paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Vocês estão felizes? Vocês estão participativos hoje? O que está acontecendo com vocês? Belezinha, todo mundo participando? Fica até sem graça eu falar, né? Ah, tá fraco. Ah, nós estamos bonzinhos hoje. Irmãos, a voz foi um pouquinho de arrasta, mas Deus vai nos dar graça, amém? Queridos, antes de iniciarmos a ministração da palavra, há momentos na nossa vida que o Senhor nos visita de um modo diferente, sabe? O Senhor nos visita de um modo diferente, de um modo... Eu não sei vocês, mas eu achei que eu ia morrer ali hoje, irmãos. Eu falo de verdade mesmo. A sensação que eu tinha, a sensação de morte. Mas eu não tô falando de algo ruim, não, irmãos. Falando de algo bom. Morrer é lucro, amém? Amém? Ué! Morrer em Cristo é lucro. A sensação que eu tinha ali da presença de Deus é tão forte que eu queria pastorear o seu pouquinho agora. Nesse momento, irmãos, só se joga. Se joga, não fica preso, não. Adore com vontade, com vigor. Irmãos, nós estamos falando do poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Ele passa por aqui e vem aqui, sabe? E não fica indiferente. Não fica indiferente, não. Você é da mídia, você está trabalhando, você está tirando foto, esquece o que você está fazendo. A presença dele é mais importante que nosso trabalho. Amém? Ela é mais importante que o título de qualquer pastor, apóstolo, bispo. Tudo é para ele. E aí quando ele vem, não fica retido. Fala, põe para fora. Põe para fora. Às vezes tem um leão dormindo dentro de você faz ele rugir um pouquinho. Põe para fora. Nós estamos aqui é por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui. Aleluia. Eu queria falar com você que estava aqui no último domingo e ouviu a mensagem. E você que não estava, você que não ouviu a última mensagem. E você que não estava aqui, mas nem lembra o que teve na última mensagem, fique em paz, você também vai entender. Mas eu preciso da sua atenção, você me dá a sua atenção? Eu não sou carente, mas eu preciso da sua atenção. Se você me der ela, eu vou ficar felizinha. Eu queria dar sequência naquela mensagem, porque eu acho que aquela mensagem ela continua queimando um pouquinho no meu coração. O Quito fez a introdução aqui. Quito, eu vou falar pro seu negócio, hein? O Espírito Santo às vezes conta para um, conta para outro, sabe? E sai contando as coisas aqui de uma maneira surreal. Eu queria falar com você que tem dificuldade de possuir esperança em Deus. Mas pastor, eu ponho a minha esperança em Deus, então eu queria te dar ferramentas do céu para você identificar onde estão as suas esperanças. Eu não vou dizer uma, mas eu vou dizer as suas esperanças. No último domingo nós falamos muito sobre isso, sobre esperança, esperarmos o céu, esperarmos a pátria celestial. Meu Deus, mensagens do céu, elas precisam estar continuamente no nosso coração. Nós somos cidadãos do céu, amém? Nós nascemos para o céu. Nós estamos na terra, mas nós não pertencemos a este mundo. E quando você concordar, você pode falar amém, não tem problema não. Então, falamos muito sobre esperarmos em Cristo somente nesta vida, sobre não sermos a mais miseráveis criatura. Só um minutinho. Deus abençoe sua vida, eu estava com muita saudade de você. Irmãos, quem não conhece aquele ali é o Zé Ricardo, dá um sinalzinho aqui, Zé Ricardo. O membro mais participativo dessa igreja nos grupos de WhatsApp, ele estava lá no Japão. Deus seja louvado pela sua vida, um salve de palmas a Jesus pela vida do Zé Ricardo. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Nós te amamos. O membro mais participativo do WhatsApp participa de todas as enquetes. E eu não estou fazendo um elogio a ele, eu estou fazendo uma crítica a você que sorriu. Com todo o coração, todo amor e respeito. Parabéns, você é uma bênção. Deus seja louvado pela sua vida. Eu estou bem, irmão, fique em paz comigo, te amo.
Se você não me ama, peço perdão a Deus e fique feliz. Então, o que significa esperarmos em Cristo somente nesta vida? O que significa esperarmos no Senhor somente nesta vida? Eu estou esperando no Senhor nesta vida. É uma pergunta que meu coração queimou a semana inteira. E antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós vamos ser infelizes. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós vamos ficar ansiosos. Por quê? O que mais que tem para esperar? E o que mais? Irmãos, eu não sou muito fã de assistir séries, não critico, não tem nada contra, é que eu não consigo assistir série, eu tenho dificuldade. Eu assisti umas 2 ou 3 só e olha lá, meio lá, meio cá. Mas quando acaba um capítulo, você não fica ansioso para esperar o próximo? Fica ou não fica? Levanta a mão aí quem fica um pouquinho, só para mim ver se... Ah, que bacaninha, ó. Já você assiste série, Kito? Você assiste série? Você assiste série? Até o Kito assiste série, belezinha. Irmãos, fica ansioso. Na nossa vida às vezes não vai ser tão diferente. E aí, qual é o próximo passo? E aí, qual que é a próxima fase? Olha o triplex aí. Qual é a próxima fase? Eu tô bem, essa fase tá boa, tá legal, mas aí chega outro, e qual que é? E a gente vai ficando um pouco ansioso de saber qual fase nós estamos e qual é a próxima. E aí essa ansiedade vai nos consumindo. Esse contexto dessa mensagem, onde Paulo escreve aos Coríntios, não está dizendo que nós não podemos esperar que Deus somente desta vida, mas que Cristo não pode ser apenas uma ferramenta para ajustar, para melhorar a nossa vida terrena. Eu não posso olhar para Cristo como se fosse alguém que vai pegar minha vida e dar uma ajeitadinha nela, porque eu estou precisando, eu estou com uma dificuldade, estou com uma dor, uma necessidade, eu preciso de Jesus para dar uma ajustadinha. Se esperarmos em Cristo para Ele dar uma ajustadinha na nossa vida, nós vamos ter dificuldade de sermos cristãos integrais, verdadeiros, inteiros ao Senhor, com tudo dedicado ao Senhor. Por quê? Porque eu posso vir para Cristo esperando somente nessa vida para que Ele resolva meus problemas. Se eu esperar em Cristo somente nessa vida, eu vou crer num Cristo que morreu e ressuscitou para me ajudar apenas, para suprir as minhas necessidades terrenas. Irmãos, todo mundo tem necessidade terrena, amém? Amém? Eu tenho umas 500, irmãos. Sei lá, tem muita necessidade. Se for listar, elencar cada uma aqui, vai rolar um pergaminho aqui, um rolo enorme. Vai faltar papel. Mas eu não posso esperar em Cristo somente para que Ele me dê a cura. Eu não posso esperar em Cristo para que Ele me dê uma namorada. Eu não posso esperar em Cristo para que Ele me arrume um casamento. Eu não posso esperar em Cristo para que Ele supra as minhas carências e as minhas necessidades pontuais nesta vida. Se eu esperar em Cristo somente nesta vida, eu vou ter dificuldades de ser um cristão íntegro, integral e inteiro. Eu não posso esperar em Cristo para que Ele faça com que tudo dê certo. Nós não servimos o gênio da lâmpada, amém? Nós servimos ao que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é Senhor, Ele é Senhor dos Senhores. Já me disseram, irmãos, isso ao longo da caminhada de fé: pastor, parece que depois que eu fui para a igreja, as coisas estão mais difíceis.
Parece que depois que eu cheguei na igreja as coisas estão piorando. Não era ruim, mas piorou. Aí depende muito da sua ótica. Porque se você veio para Cristo querendo ser salvo, você encontrou tudo. Mas se você veio para Cristo esperando Ele resolver as suas necessidades, você perdeu tudo. Porque se você tem Ele, você tem tudo. Ele é tudo. Então eu tenho que escolher se eu vou viver pensando no Cristo que resolve os meus problemas, ou se eu vou viver ao Cristo que me dá a redenção e a restauração com Deus. Porque se você tem o Cristo que te deu a restauração com Deus, você não vai viver como outros vivem. Ele não nos prometeu paz. Ele falou: oh, vocês estão achando que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Em alguns momentos eu vou colocar pai contra filho. Eu não tenho nem onde colocar a cabeça. Diz a palavra: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Em outros momentos diz: estão me chamando de Beelzebul, vocês estão preocupados. Quem dirá vocês, os domésticos, os pequeninos, os domésticos da fé? Então começaram a me difamar. Por quê? Porque eu fui um beberrão, eu fui um mentiroso, um difamador, um caluniador. E aí começaram a me perseguir. Eu vou para Jesus. Não, você precisa de remissão. Você precisa de remissão. Você precisa corrigir as suas veredas, corrigir a sua postura. Ei, pastor, depois que eu fui para a igreja, parece que as coisas estão piorando na minha vida. O meu e o seu maior problema, irmãos, era a morte eterna. Ei, pensa comigo. O meu e o seu problema sempre foi a morte eterna. O meu e o seu problema sempre foi a separação de Deus. Quando Cristo está no Calvário, quando Ele recebe ali os nossos pecados, Ele começa a clamar ao Pai dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Ele recebia os nossos pecados. E a separação do homem com Deus o deixa enfermo. Se você se separar de Deus, irmãos, não tem doença pior neste mundo do que a sua separação para com Deus. Não tem doença pior do que se separar de Deus. Você pode ter tudo e não ter Cristo, e não ter nada, ou viver como quem não tem nada. Mas quem tem a Cristo vive como quem encontrou o mais lindo tesouro. Quem tem a Cristo vive como quem encontrou algo muito precioso. Encontrou algo muito precioso. É a parábola da dracma perdida. Onde está a dracma? E aquela mulher sai pela casa vasculhando e procurando desesperadamente. Assim é o reino dos céus. Assim quem tem Jesus. Onde está o meu amado? Ah, como eu queria saber cantar. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Ah, meu Deus, como eu queria que isso fosse verdade na minha vida. Plenamente, na plenitude, não existe mais nada. Viver assim na plenitude não existe mais nada. Ah, Jesus, se Deus estiver esperando aquilo que eu estou, se Deus não fizer aquilo que eu estou esperando nesta vida, Cristo ainda será o suficiente para mim. Se o que eu espero nessa vida não acontecer, Cristo vai ser o suficiente. Daí surgem as apostasias. As apostasias, irmãos, o abandono da fé, surge daqueles que amam mais ao mundo do que a Deus. Esse é o grande problema quando Cristo não é o suficiente para nós.
Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 19 fala: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí aparece uma palavra: Deus envia seu Filho ao mundo não para condenar. E na sequência diz: e a condenação é esta. E começa a falar de uma coisa que eu tinha, e que você tinha, ou você ainda tem, que chama-se condenação. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí sim, quando eu amo mais a mim, o hedonismo. Quando eu amo mais a mamon, o dinheiro. Quando eu amo mais as outras coisas do que a Cristo, eu estou enfadado, prestes a cair na ruína. Irmãos, eu preciso me perguntar, e preciso saber onde eu estou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais miseráveis criaturas. E eu queria entrar na mensagem. Você abre a sua Bíblia comigo, ou acompanhe no telão, projetor, livro de Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia! Eu te amo, Jesus. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com a roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é quem corre atrás destas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas, basta a cada dia o seu mal. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, o Senhor que é doce, o Senhor que é santo, o Senhor que é puro e bondoso. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra, Deus, nos nossos corações, na nossa alma. Fale com cada um de nós, Senhor, cada coração que entrou aqui aflito, ó Pai. Cada coração oprimido, Senhor. O Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Faça com que cada um de nós, ó Deus, venhamos a entender a Tua profundidade, ó Deus, a Tua graça revelada através da palavra. Faça com que cada um de nós, ó Deus, possamos enxergar o quão grandioso amor o Senhor nos amou. Tire, ó Deus, a ansiedade dos corações. Tire, ó Deus, as nossas preocupações com os dias de hoje. Tire, ó Deus, os nossos anseios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olhem para as aves dos céus. Irmãos,
Essa semana eu estava falando com um amigo meu e estava falando com ele sobre passarinhar. Passarinhar foi comprovado, e depois você dá um chat lá se você quiser, um Google. Desde 2007, se eu não me engano, pode ser que eu tenha me enganado, que o ato de você olhar para as aves dos céus, e chama-se passarinhar. Irmãos, eu não gosto muito de passarinhar, para ser bem sincero para os irmãos. Eu gosto de contemplar, mas ficar com o passarinho na gaiola não é muito minha praia. Mas ficar vendo os passarinhos, além de ser terapia, reduz drasticamente a ansiedade. Foi comprovado, tem estudos comprovados. Depois você dá um Google lá, é lindo. Você vê o Ed ansioso, o Ed vê passarinho o dia inteiro lá no sítio lá. Você nunca vê a Rosilda? A Rosilda até fala com eles, é incrível. Irmãos, quem passarinha não fica ansioso? irmãos, foi Jesus que mandou, olhe para as aves do céu. Parece que isso aqui é uma metáfora. Não é, é uma ordem. É uma ordem. Você está ansioso, você está meio bugadão, você está meio... Dá uma pausa. Olha para as aves dos céus. Que belezinha. Jesus aponta para algo muito simples e que deixa a gente... É tão simples, mas tão simples que a gente quer algo, sabe, algo mágico. Jesus fala assim, ó, dê 3 pulos com o pé direito e vire uma cambalhota. Talvez fosse mais fácil de acreditar. Porque eu tive que fazer alguma coisa para receber algo em troca. Sim, suba a montanha, ande no sal, beba água com a mão esquerda, depois com a direita. E isso vai ter um efeito na sua vida. Tem gente que acredita nisso, mas não acredita que olhar para as aves do céu vai mudar a sua vida. Olha para as aves do céu. Para um pouquinho, dá uma pausa. Pare um pouquinho. Para o que você está fazendo. Lembra do Criador. Lembra-te do teu Criador. Nos seus tempos. Observe as aves do céu. Irmãos, vocês acham que as aves ficam atormentadas ou preocupadas com o dia de amanhã? Imagina uma ave falando com a outra, aí, será que amanhã vai ter? Ei, será que... Nossa, deixa eu correr aqui. Deixa eu correr para montar meu ninho. Imagina. Olhem para as aves dos céus. E Jesus continua dizendo, o Pai Celestial, lá no versículo 32, o Pai Celestial sabe o que vocês precisam de todas estas coisas. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos, para fazer algumas correções, no caso 1 apenas. Eu falo e depois vocês me ajudam, tá bom? Versículo 33, não projete, por favor. Amém, mídia? Todo mundo comigo, não precisa nem olhar na Bíblia, tá bom? Você sabe de cor essa daqui. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça e... Então você pode me ajudar, todo mundo junto, tá bom? Sem ler na Bíblia. Sem ler na Bíblia, do jeito que você aprendeu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Que legal, todo mundo falou, as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Parecia um coral, foi bonito isso. Mas vamos ler a Bíblia agora? Qualquer versão que você quiser, não precisa ser a minha não, tá bom? Abra agora aí, mídia, por favor. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu não sei de onde, mas algum dia, e nós aprendemos errado. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cadê meu carro? Cadê minha casa? Sabe, irmãos, Jesus foi tão simples. E isso aqui é tão simples. É tão simples.
que todas essas coisas vos serão acrescentadas, que ele fala que os gentios buscam por elas, é 3 coisas. É promessa de Deus: comida, bebida e vestimenta. Simples, o evangelho simples. Pode procurar em qualquer versão. Comida, bebida e vestimenta. Irmãos, sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente quer mais. O que Deus tem para nós não é o suficiente. Eu não quero deixar você triste, mas eu quero pastorear seu coração. Se tiver comida, bebida e vestimenta, isso... A Bíblia diz: havendo o que comer, havendo o que beber, havendo o que vestir, estejais com isso contentes. Havendo o que comer, havendo o que beber, havendo o que vestir, esteja com isso contentes. Mas pastor, isso para mim é pouco, eu quero mais. Então corra mais. Corra mais. Eu não estou dizendo que você deve viver limitando a sua vida a ter comida, bebida e vestimenta, porque nos dias de hoje nós precisamos de um carro, nós precisamos de uma casa, o aluguel é caro. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que Deus promete suprir as nossas necessidades básicas. E se você estiver com o seu olho muito grande, você vai se esquecer de dar graças e ser fiel ao pouco. Deus, obrigado, porque tudo o Senhor tem me suprido. Mas tudo o que é? Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso vem dEle, irmãos. Tudo que preciso provém dEle. Tudo que eu preciso Ele tem suprido, pois Ele tem cuidado de vós. Mas eu não estou vendo o Senhor cuidando. E aí a gente começa a murmurar. E esquece de dar graças. Por isso, eu digo a vocês, versículo 25, que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, com o que vestir. Isso é muito forte demais para a gente, irmãos. As preocupações nossas, elas não podem girar em torno disso nunca. Nós não temos necessidade, é o que Ele diz. Por quê? Porque Ele diz: o Pai sabe de todas elas. O Pai sabe delas. Há necessidades que Deus sabe que nós temos e Ele supre. O problema da nossa ansiedade é que muitas vezes não está em acreditar que Deus existe. Eu acredito que Deus existe, amém, glória a Deus, eu creio no Senhor. Oh Senhor, eu creio, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Mas é em viver como se Deus não soubesse daquilo que eu realmente preciso. A Bíblia diz: o Pai sabe delas. O Pai sabe das suas ansiedades. Pastor, mas eu não consigo viver dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, Pedro não está dizendo que nós não temos ansiedade, mas ele diz a forma de tratá-la. Não tem problema. Agora, como você vive com ela, sim, é divisor de águas. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. A orientação é: lance sobre Ele. Ou seja, a fé não significa você não sentir o peso. Isso é ver. Não que eu não sinto o peso. A fé significa: eu sei onde eu coloco o meu peso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu sirvo. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. E a minha fé diz que eu devo lançar sobre Ele as minhas ansiedades, os meus temores. A minha fé diz que eu tenho que saber lidar com ela e onde colocar ela. O salmista no Salmo 20, capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, outros em carruagens, mas
Eu confio no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. Irmãos, mas pastor, eu confio em carro que está... Carro, cavalo, o que é isso? Irmãos, cavalos, carruagem, cavaleiros eram sinônimo de poder, de prosperidade. Quem tinha isso tinha poder, tinha prosperidade. Alguns confiam as suas vidas no poder, na prosperidade, no dinheiro, naquilo que dá para você ter como aquisição, no seu valor. Mas nós acreditamos e confiamos unicamente no Senhor. Unicamente no Senhor. Irmãos, essa mensagem não é bem-vinda nos dias de hoje. Isso não é bem-vindo nos dias de hoje. Mas é o salmista que diz. Alguns confiam nas carruagens que tem, no poderio do seu exército. O salmista que estava sendo perseguido, e ele tinha o seu exército, mas ele falou: eu não confio no meu exército, eu confio em Deus dos exércitos. É nele que eu confio. Lança sobre ele a sua ansiedade. Esse é o X da questão. Onde você coloca, onde você deposita a sua ansiedade? O que você faz com ela? Meu Deus! Jesus, tenha misericórdia. Onde está a sua esperança? Volta ao texto novamente. E a mensagem de domingo passado. Minha esperança está na eternidade. Minhas necessidades estão diante do Pai. Se a minha esperança está na eternidade, se as minhas necessidades foram lançadas diante do Pai, se elas estão nas mãos dEle, eu não posso mais viver como um qualquer. Eu tenho que viver como um filho bem cuidado. Eu sou filho, não somente filho, eu sou um filho bem cuidado. Por quê? Porque não sou eu que cuido de mim. Ei, olha só que lindo. Maldito é o homem que confia. Vamos lá, gente, com vontade. Maldito é o homem que confia no homem. Então, maldito é o Glauco que confia no Pedro. Maldito é o Glauco que confia no Glauco. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas pastor, você não confia em você? É claro que não. É claro que não. De jeito nenhum, eu. Pelo amor de Deus, irmãos. Filho de Adão. Nasci gerado em pecado. Eu não confio em mim. Mas eu confio no Senhor. É Ele que garante a vitória. Eu confio no Espírito Santo que Ele colocou em mim. Eu confio que Ele morreu, ressuscitou, me preparou uma morada. Isso para mim basta, é o suficiente. Isso é o suficiente. Aí a minha esperança começa a mudar de lugar. Aí cada um vai indo para o seu devido lugar. Se eu confiar em mim, sou o mais miserável das criaturas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam naquilo que tem. Eu não confio no que eu tenho, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque o dia que bater o desemprego, você entra em depressão. O dia que a saúde for abalada, você entra em choque e colapso. Mas se você confia no Senhor, diz a palavra que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor não se abalam de qualquer maneira. Não vive de qualquer forma, não é qualquer um, não anda de qualquer jeito. De jeito nenhum. Me recuso. Os que confiam no Senhor são diferentes. Isso é prosperidade. Meu Deus. Isso é prosperidade. Andar como quem confia em Deus. Andar como quem não confia no homem, mas quem confia no Senhor. De onde me vem o socorro? É muito lindo, mas se você não confiar em Deus, não adianta nada. Não serve de nada. Oh Jesus, tenha misericórdia. E onde eu parei? Parei aqui. 1 Pedro capítulo 5.
E aí, quando eu não conseguir lidar com essas necessidades, eu posso lançar sobre Ele. Minha esperança, ela não está em mim. Queria chamar um louvor à frente. A minha esperança não está em mim. O Quito começou falando aqui o culto sobre esperança. Amém, Quito? Nossa esperança está em quem, pastor? Aleluia. A nossa esperança está no Senhor. No Senhor. A nossa esperança não pode estar em nós. A nossa esperança tem que estar na eternidade. Minhas necessidades estão diante do Pai. E as minhas ansiedades eu coloquei na mão dele. Necessidade diante do Pai. A palavra do Senhor diz: apresentai ao Senhor as vossas orações como súplica e ações de graça. Olhem para as aves do céu. Irmãos, queria falar só mais um pouquinho sobre a ave. Pergunta: a ave, ela é irresponsável? Não, de jeito nenhum. A ave é interessante. Você não vê a ave de bobeira. Ela não fica de bobeira não, irmãos. Olhe para as aves do céu. Elas procuram alimento, amém? Amém? Elas procuram alimento. Elas constroem o seu ninho, amém? Amém. Elas cuidam dos seus filhotes. Irmãos, eu queria que você tivesse pego isso no seu espírito. Mas eu te ajudo. As aves trabalham, aleluia. Maravilha. As aves edificam a sua casa, glória a Deus. As aves discipulam os seus filhos. Olhem para as aves do céu. Tem tudo a ver com ave. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com ave. Mas tem uma questão que ela é importantíssima. Elas não estão preocupadas com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu nada. Se coloque de pé por um instante. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar o Senhor. Em espírito e em verdade, com zelo e dedicação, lembrando quem Ele é. E durante essa nosso momento de adoração, a palavra diz que o Senhor, Ele habita em meus louvores. Eu não preciso arrepiar meus braços, irmãos, para saber que Ele está aqui. Não preciso disso, eu creio. Eu vivo por fé. Eu queria que você, no meio da adoração, adorasse ao Senhor, como se fosse a última vez, com toda a sua força, mas que no mesmo espírito você apresentasse as suas ansiedades a Ele. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Esse momento é um momento do nosso culto onde nós adoramos ao Senhor. Continuamos em espírito e em verdade e em rendição. E no mesmo espírito e na mesma verdade e ainda em rendição, nós vamos lançar tudo sobre Ele. Exponha, rasga o seu coração. Ele conhece. Ele só está aguardando você falar. Ele quer que você fale. Ele quer que você entregue nas mãos dele. Entregar nas mãos dele vai te custar. É claro que te custa. É claro. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é fé. É saber que tem alguém cuidando de mim e descansar. É saber que Ele está cuidando de mim. E aí quando Ele cuida de mim, eu sei que eu posso descansar nos seus braços. E aí a vida fica leve. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas para isso,
Eu preciso descansar.